Bom dia! Boa tarde! Boa noite. O meu boa noite ele tem Sim. que ser igual do William Bonner, tem que ser diferente. Nossa, Deus, cara, até eu fui surpreendido. Estamos começando aqui mais um Talk Info, aquele podcast que nós vamos falar de tecnologia daquela forma garota, daquela forma tranquila, daquela forma moleque. Mas hoje, com muita alegria, eu sempre falo isso quando tenho convidado, porque esses dois caras aí que estão comigo já é legal demais. Imagine ainda quando tem um convidado de alto garbo e elegância. Hoje nós estamos falando aqui com, eu posso dizer, com um amigo, um cara que eu posso dizer, Pedro, que é meu amigo, é um cara que eu tenho um mega respeito. A gente está falando aqui com Eduardo Gil. Quem é Eduardo Gil, você deve perguntar. Eduardo Gil nada mais é do que um ator que já fez grandes produções, tanto na Disney Channel, tanto na telinha aí que você está vendo, ele já apareceu, e hoje ele é diretor, uma escola de interpretação. É um prazerzaço a gente do Talk Info estar recebendo ele aqui e trocar essa ideia, poder falar de tecnologia. E vamos iniciar assim, Eduardo, a palavra é sua aí, em nome do Talk Info, quero te agradecer. E, cara, fala quem é você na fila do pão aí, tá aberta a palavra para você. Obrigado por essa apresentação. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Eu sou Eduardo Gil. O Kiko já falou aí, né? Eu sou ator. Bom, fiz alguns trabalhos de Rede Globo, Rede Record. Trabalhei 10 anos no Disney Channel. Passei a dirigir produções cinematográficas faz 4 anos. E é isso aí. Eu sou diretor aqui da Escola de Interpretação Machado Nascimento, em Porto Alegre. E espero poder colaborar aí com esse desbravamento da tecnologia de vocês e passar um pouquinho de como ela funciona no cinema, matar umas curiosidades. Show de bola, show de bola. É isso aí, rapaziada. O cara já chegou carteirada de verdade, né? Tu viu que já falou logo, é isso aí. Fala mais Vamos nada. lá. Vai ser falar mais nada, é isso aí. Eduardo, olha só, vou começar aqui, eu já vou abrir as portas de perguntas aqui. Como que você iniciou na área? Eu posso falar porque eu já te conheço de tempo, na época da escola, como eu estava falando antes, mas da onde que começou esse seu caminho de ator, cara? Da onde que veio? Já nasceu com essa? Ou de repente começou a perceber que tudo que você gostava de fazer estava nessa área? Explica um pouco pra gente aí. Cara, uma parte dessa história você viveu de perto, né? Cara, eu vou te falar que eu acho que eu nasci com isso, né? Então, desde moleque eu tenho a veia artística muito forte. Desde a época do colégio, eu era do grupo de dança, do grupo de teatro, eu vivia com o violão embaixo do braço. Eu e o Kiko já tocamos muito violão, fizemos muita música junto na adolescência. Então as artes sempre estiveram muito presentes na minha vida. Quando eu estava ali saindo da adolescência, entrando na fase adulta, com 17 anos, eu fui fazer um curso mais profissional. Até então eu tinha feito teatro amador e descobri que era o que eu queria fazer para a vida. Então comecei a correr atrás para caramba. Isso foi em 2002 para 2003. E aí fiz trocentos cursos de teatro e dançava e fazia aula de canto e tentava, né, me aprimorar em todas as áreas da arte. E aí, em 2005, eu acho que eu fiz a minha primeira participação na TV, e aí, a partir dali, a coisa deslanchou, assim. Claro, sempre com muita luta ainda, trabalhando muito, batalhando muito por espaço, mas de 2005 em diante a coisa andou. Mas isso aí, acho que começou, é meio clichê isso, mas acho que começou quando eu nasci. Desde moleque eu sempre fui muito envolvido com arte, a música é muito presente na minha vida. E aí, curiosamente, acho legal eu estar falando aqui com vocês nesse podcast, porque eu também sou muito ligado à tecnologia. Sempre fui, sou um apaixonado da tecnologia. E eu adoro tentar me utilizar do máximo da tecnologia no cinema. A gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Mas aí já nessa introdução deixar claro que eu também sou entusiasta e apaixonado da tecnologia, mas só um amante mesmo. Não sou especialista em nada, não sei nada de TI, desses negócios de vocês. Mas Só para avisar que a gente também não sabe não, tá? A gente fala que sabe aí, mas na verdade a gente vai tentando aí só. A gente acha que sabe. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Tentativa e erro, tentativa e erro. Ô, Eduardo, fala pra gente aí, cara, como é que é a tecnologia das câmeras? Como é que funciona? Você consegue falar mais ou menos pra gente? Cara, consigo. Vamos lá. Hoje talvez seja a parte mais legal disso tudo, assim. O cinema evoluiu muito.
e cada vez mais a tecnologia está presente dentro do cinema. E é muito louco você começar a entender isso quando, por curiosidade, a galera ali dá um YouTube ali, coloca behind the scenes, algum filme ali para ver os bastidores, você descobre como hoje a tecnologia é 50% do cinema. Hoje, aqui nas produções que eu dirijo, nas coisas que eu produzo e dirijo, óbvio, né? Nós somos muito limitados em termos orçamentários relacionados à tecnologia, então a gente fica restrito realmente a câmeras que hoje são muito modernas, porque elas gravam elas gravam arquivos pouco comprimidos, então elas precisam de processadores muito fortes para que a gente entenda. Um celular, quando faz uma filmagem, ou uma câmera DSLR, ou uma mirrorless, essas câmeras mais comuns, para que elas consigam gravar as imagens no cartão de memória, elas comprimem demais os arquivos, né? Elas fazem uma compressão muito grande para que a taxa lá de bitrate, é um papo super de nerd, né? Mas para que a taxa de bitrate seja possível, o processamento daquelas imagens sejam possíveis, né, para escrever ali no cartão, naquele processador da câmera. As câmeras de cinema, como elas gravam numa qualidade muito alta, elas gravam com uma compressão muito baixa. Então elas precisam armazenar muita informação. E aí talvez seja a parte mais curiosa e legal desse processo. As câmeras de cinema, elas não fazem vídeos. Essa frase é meio louca, mas elas fazem um arquivo entupido de informações que a gente converte em vídeo na pós-produção, para que a gente consiga reter todas as informações de luminância que a gente precisa, todas as regiões de sombra e luz, todas as cores, na maior taxa de bits possível. A câmera registra informações. Ela gera um arquivo bruto chamado RAW, e aí o programa de edição que meio que revela isso, né, como era antigamente com as películas. Ele transforma esse mundo, ele lê esse mundaréu de arquivo e aí sim transforma em vídeo. Então, assim, esse é o máximo de tecnologia hoje que a gente aqui nas minhas produções alcança. Estabilizador de imagem digital, a tecnologia de uma câmera de cinema. Agora, o cinema em si, cara, você pegar um filme como Vingadores, por exemplo, que ele, com exceção dos atores ali atuando, tudo é CGI, tudo ali é informática, tudo ali é gravado em chroma key, né, naquele fundo verde. É sensacional, é muito apaixonante. A gente pode falar disso por horas e horas. Deixa eu fazer uma pergunta, Eduardo. Recentemente agora saiu o Snyder Cut, né, do Liga da Justiça. E ele Sim. saiu com quase 4 horas, né? Tipo, quantas horas mais ou menos de gravação é feito para você tirar um filme de, sei lá, 2 horas, que é o que mais ou menos a gente tem, né? Eu tava esperando. Cara, Eu tava esperando. Essa pergunta foi muito. E aí depois, tipo assim, você falou que as câmeras pegam o bruto de tudo. Qual é o tamanho que esses arquivos ficam para você depois pegar e jogar isso para revelar? Entendeu? É algo que fica bem, bem louco, entendeu? Cara, olha só, é uma loucura, de verdade, se as pessoas não têm ideia da loucura que é o cinema. O cinema é muito apaixonante. É o seguinte, primeiro, um longa-metragem, né, de produções de alto orçamento, como essa da DC, Marvel, etc. Cara, grava-se 200 horas de vídeo para fazer... Nossa! É um delírio. É um delírio. E aí, o que acontece? Porque o cinema é o seguinte, primeiro, cinema. Há uma tradição no cinema que vem da época da película, e aí é metade linguagem, metade por conta dos custos da película, que é o seguinte, cinema se grava com uma câmera só. Esse é o padrão. É claro que tem cenas que se grava com 4, 5, 6, 7, 8 câmeras. Por exemplo, se você vai fazer uma explosão real no cinema, né, de efeitos especiais, etc., você grava com o máximo de câmeras possíveis, porque não tem como fazer várias explosões. Você vai fazer uma só e vai registrar ela de todos os ângulos que você puder. Mas todo o resto do filme, ele é gravado com uma câmera só. Então, quando tem um diálogo, você tem 2 pessoas conversando, 3, 4 pessoas, grava-se essa cena
300 vezes. Então, a gente vai gravar essa cena uma vez, filmando um ator. Aí vamos fazer a mesma cena, filmando outro ator. Vamos fazer a mesma cena fazendo um plano aberto, filmando todo mundo. Aí vamos fazer de novo a mesma cena com a câmera em cima, fazendo um plano mais aéreo. Você grava mesmo assim 4, 5, 6, 7 planos da mesma cena no cinema. Então já é um delírio. Se chama logger, né? O profissional que organiza os arquivos do cinema se chama logger. Então o log de tudo isso é complicadíssimo. Por isso existe a claquete ali no início do cinema, né? Muita gente tem curiosidade para entender o processo da claquete. E a galera que mexe no YouTube já se ligou um pouquinho, porque de vez em quando quem grava vídeo e áudio separado já saca o porquê da claquete. Mas a claquete no início ali da gravação, ela te dá as informações de que cena é aquela, que take é aquele, ela diz a cena, o dia que foi gravado, o HD em que ela está armazenada, o rolo, né, de filme, se o filme for gravado em película, hoje em dia são poucos. Aí ela te diz que cena qual é o plano e qual é o take. Plano é o que a câmera está filmando, e take é quantas vezes ela filmou aquele plano. A claquete traz todas essas informações. Quando você bate a claquete, você faz um pico de áudio para poder depois sincar, porque o som é todo gravado separado, você sinca isso no gráfico. E aí você traz para o log, né? Para vocês terem ideia, gente, eu tô falando com vocês aqui e subindo tô fazendo um backup na nuvem de um curta-metragem que a gente rodou aqui. O filme tem 13 minutos. Eu tô fazendo um backup na nuvem de 11 teras. Meu Deus. Eu tenho uma conta no OneDrive, tem 15, no OneDrive da Microsoft, que tem 15 tera. Aí eu tô usando ela inteira para armazenar esse curta. O curta são 13 minutos de filme. Claro, aqui tem 60, 70 minutos de... Acho que é mais um pouco até, uns 80 minutos de filmagem. E eu tô fazendo o backup dele porque eu trouxe uns atores do Rio para gravar aqui. Então, se der pau, eu não posso regravar. Eu não posso perder esses arquivos. São 11 tera, cara. Eu levo dias subindo isso. É insuportável. Então, eu tenho 2 HDs para armazenar eles. Tenho 2 HDs para backup. E estou subindo para a nuvem porque eu não posso confiar só nos backups físicos, porque esses arquivos são muito pesados e para dar problema é um pulo. Cara, Então, primeiro, parabéns, isso, assim, parabéns. Vou te mesmo, aplaudir aqui virtualmente. É um cara que entende das coisas. Não tem essa de um HD só, que vai morrer. Esse HD vai, quando você for mostrar, ele vai ter que estar em 1, 2, 3 para valer 1. É isso aí. E, cara, caraca, eu tô aqui assustado enquanto informação, assim, maneira, cara. E olha que a gente tá bem no comecinho do cast, cara. Não, já é muita coisa, né? Pô, cara. Coisa que a gente não imaginava. Gente, eu falo muito. Como é que a gente vai cortar a coisa que a gente mais quer saber? Eu falo demais. Cara, fica à vontade. A gente tá aqui pra te ouvir mesmo. Eduardo, ouvir isso daí é muito maneiro. Vamos porque, um exemplo, eu acho que todos eles curtem pra caramba. Eu sou muito fissurado em cinema, assim, tal. Você falou esse behind the scene, cara, sou eu total, cara. Eu tenho umas paradas que eu sigo aqui no Instagram, Grips and Grips, que é os caras só mostrando algumas cenas de onde que eles ficam com a câmera, tal, as histórias de gravação do Peter Jackson, de todos esses caras que fizeram os grandes cinemas, Transformers, aquelas cenas, aquelas filmagens doidas. Cara, o Avatar foi o grande, tipo assim, caraca, bicho, a gravação do Avatar, todo mundo... Eu tenho a tristeza de não ter visto no cinema, que eu tinha muita vontade de ter visto no cinema, mas eu vi porque a experiência é demais, assim, tá ligado? E eu sempre fico imaginando, fazendo na cabeça, assim, a estrutura que você precisa ter, que nem você deu uma ideia aí agora de por exemplo, de um curta que você está fazendo e tal, mas eu fico imaginando que é muita coisa para se gerir. Você falou uma parte aí, cara, porque olha o que eu estou pensando aqui. A edição de áudio, eu imagino que, tipo assim, não é uma edição só, talvez um filme menor, o cara vai fazer um monte de coisa. Mas você tem que... É ator, cara, é a pessoa que vai direcionar. Eu lembro que uma parada que eu aprendi, que eu escutava muito no Rapadura Cast também, continuista, né, cara? Que é o cara que vai pegar e vai conseguir que a história fique fluida. Cara, tem a história em si, se tá seguindo um roteiro legal. Caraca, o diretor em si, que é o que você faz, assim, até onde ele vai com a mão nisso, até onde ele
toca e que ele faz, ou até quando ele só recebe e reproduz? Isso eu fiquei curioso. Cara, vamos lá. E depende, né? Tem diretores e diretores. Como é que é o processo? O processo padrão. E claro que projetos de orçamento menor, eles vão ter um processo mais bagunçado e mais sintetizado, e processos com orçamento maior vão respeitar mais essa ordem. O filme nasce quando um produtor executivo... No geral, o filme nasce para fazer dinheiro, né? É uma indústria. Com exceção de algum artista que quer realmente fazer uma obra que é só uma representação da arte. Isso cada vez é mais raro e está fora do nosso alcance, né, da indústria do cinema. Então, falando em indústria, o filme nasce quando um produtor executivo encontra uma boa história. Então, o produtor executivo encontra um autor, alguém que tem uma boa ideia, uma boa história, um bom argumento. E ele fala assim, bom, vamos produzir esse filme. E aí eles contratam um diretor. Quem é o diretor? O diretor é o cara que o autor acredita que vai ser capaz de transformar em material aquela história que ele tem, aquela ideia que ele tem. Então, alguém teve uma ideia de fazer um filme que alienígenas invadem a Terra. O cara teve uma ideia X para fazer isso, ou que zumbis vão invadir não sei o quê, ou que um casal um casal vai se separar na guerra e depois de idosos vão se encontrar. Anyway, alguém teve uma ideia. E aí esse alguém vai buscar o diretor que ele confia e que ele acredite que esse cara é capaz de ser o mais fiel possível na imaginação dele para transformar aquela ideia em realidade. Então o autor e o produtor executivo vai buscar o diretor que vai conseguir fazer isso da melhor forma, gastando o mínimo possível, porque o produtor executivo é o cara do dinheiro. Bom, aí chega o diretor nessa história. O diretor em teoria, é o cara que tem todos os poderes dentro desse processo, mas ele é subalterno ao produtor executivo, que foi quem contratou o diretor. Isso dá muito problema, inclusive. Às vezes o produtor executivo quer um ator, ele fala assim, cara, eu quero que você trabalhe, sei lá, com Brad Pitt. E o diretor fala, não, esse personagem não é pro Brad Pitt, ele é pro Keanu Reeves. E aí dá um problema ali, eles brigam e às vezes se separam. Mas, no geral, o diretor ele entra no processo, lá no roteiro, ele acompanha a construção do roteiro, ele já molda o processo desde o início, assim, posterior à ideia, ele acompanha o roteiro. Ele entra na preparação de elenco. É claro que o normal é você ter um preparador de elenco, mas ele entra na preparação de elenco para entender como é que o elenco está sendo preparado para representar aqueles personagens. Depois ele tem uma reunião com outros diretores que são subalternos ao diretor geral, que é o diretor de arte, o diretor de fotografia. Todo mundo precisa conversar para chegar na mesma linguagem. Então o filme vai ter uma linguagem e o diretor fala com o diretor de fotografia, cara, eu quero um filme... Por exemplo, o que aconteceu com Liga da Justiça, que esse segundo corte, ele traz a visão de um dos diretores, né? Um cara que pediu uma outra colorização, ele pediu um outro tratamento de cor, ele utilizou outros planos, outros movimentos de câmera, outros tempos de corte. O diretor, ele conversa com o diretor de fotografia, o diretor de arte, e molda o que o espectador vai assistir. Ele entra no set e ele comanda como aquilo vai funcionar, né? A gravação em si. E depois ele entra nas ilhas de edição na pós, porque é ele que coordena também a edição, a colorização, a pós-produção de som. É claro que o diretor, com o tempo, ele confia em alguns profissionais que também já sabem o que ele quer, e ele não precisa ficar lá, sentado dia e noite, do lado do editor, dizendo o que ele quer. Porque o diretor, normalmente o editor já conhece o diretor, e já entende, assim, se ele quer cortes mais rápidos, cortes mais lentos, se ele quer... Tá nada, tipo assim, olha só, eu quero uma trilha boa, vou pegar o Hans Zimmer. Hans Zimmer, olha só, quero a trilha aí, já sei como você trabalha, toca o barco, depois só me mostra. Acabou, já trabalhou, já fez outros filmes, já sei como é que você já entende o meu pensamento, vai me poupar tempo. É isso aí. Porque, cara, entendam, quando a gente grava uma cena, cara, eu tô gravando uma cena que sou eu e o Kiko conversando. Então, uma vez a gente vai gravar com a câmera virada para mim, a cena inteira. O Kiko nem aparece, só eu. Depois, uma vez virada para o Kiko. Aí entra o continuista, inclusive. Porque se você levantou a mão num plano e não levantou no outro, o continuista vai entrar e falar, não, cuidado. Naquela fala, você levanta a mão. Para você levantar a mão todas as vezes, no mesmo lugar,
pra gente poder cortar, porque senão eu corto pra mim, quando eu corto pra você, tem você os tá com a mão filmes que nem o levantada, Titanic que quando eu mostra corto de isso, novo, né? você tá com a Cabelo mão solto, abaixada, cabelo você não preso, fez igual. cabelo preso numa mesma cena. É onde tá a maior Então, parte dos erros, né, de filme, é nesses pequenos detalhezinhos, né? é porque é muito difícil você manter isso, você manter porque, gente, o Não é filme, ele nada. não é foda, ele não é gravado em ordem cronológica. Então, você tem, sei lá, uma cena, você tem no filme 3 cenas de praia. A primeira, o filme vai começar numa praia, você e sua família feliz. Aí no meio do filme, sua esposa morre afogada na praia. E a última cena é você na praia com seu cachorro numa vibe tranquila, assim, no filme inteiro. A produção pega isso e fala assim: bom, cena de praia, vai ser dia 13, às 3. Libera com a prefeitura, consegue, reserva um espaço, aluga o caminhão. Uma diária pode custar 1 milhão. Uma diária nacional, tá? Pode custar R$ 1 milhão, 800 mil. É caminhão gerador, todos os aluguéis, todos os profissionais envolvidos, todos os equipamentos de luz que são de geração de energia própria, enfim. Reservam tudo ali. Cara, você vai gravar a primeira cena do filme, que é uma vibe boa, você com a sua família, cortou, terminou. Já se prepara que você vai gravar a cena que você chora copiosamente porque sua esposa morreu afogada. Cortou, terminou, seca as lágrimas, você vai rodar a última cena, que é você com o seu cachorro, ali sorrindo, olhando pro pôr do sol na praia e acabou. Pum, matamos as diárias de praia. Bora, vamos para as outras cenas. Então, isso tudo é indiferente à ordem cronológica. Você manter a continuidade disso tudo é muito difícil, cara. Porque a gente está falando de uma cena no meio do filme, um filme que vai ser filmado por 20 dias. Você manter a barba do ator igual, o cabelo dos atores iguais, os penteados, é muito complicado. É muito. Então, por isso que esse é o erro mais comum que a gente mais pega, esses erros de continuidade, assim, penteado diferente, barba diferente. Às vezes até o ator tá de óculos numa cena, tá sem óculos na outra, um anel que mudou de lugar. Porque você tem dias de intervalo e alguém cochilou ali na hora de prestar atenção na continuidade. Mas, enfim, resumindo, esses processos todos estão abaixo do diretor, né? Então, ele é o responsável por coordenar todo mundo que toma conta de todas essas partes. E aí, no final, a gente precisa ter a visão do diretor e a visão do diretor precisa ser a visão do autor. E, às vezes, quando dá essas confusões que nem Liga da Justiça, que o diretor tinha uma visão, o outro diretor tinha outra visão, o autor tinha outra visão. E aí você vê que, às vezes, a visão de um diretor é muito melhor do que a do outro. Assim. Falando na minha opinião, porque eu achei a segunda... Eu não assisti ainda todo, mas o pouco que eu assisti da segunda... O Snyder, todo mundo vai amar ele sempre. Ele é um deus mesmo, não adianta. Eu não me lembro que novela que minha mãe assistia, mas uma vez a gente tava vendo uma cena ali, aí apareceu a atriz, acho que era a Adriana Esteves, se eu não me engano. Ela tava com o cabelo de um jeito, num penteado. Aí, tipo, a câmera virou, aí é como se você estivesse na sala tendo uma conversa, né? Aí virou pra outra moça, e a moça falou, a hora que voltou pra ela, vamos supor, o cabelo dela antes estava partido no meio. Aí, quando virou de novo, tava pra esquerda. Aí eu falei, lá. E às vezes, meu pai era cheio de pegar umas coisas, né? Às vezes, um pedacinho do microfone em cima. Era Direto, acontece muito. Mas é perdoável, cara. Quando você vive um set de cinema, você entende que é uma loucura, cara. É uma loucura. É um entretenimento muito legal para quem tá assistindo, mas é um trabalho muito sério para quem tá ali fazendo, cara. E é complicadíssimo. Eu falo muito, eu falo muito sobre isso, assim, com os meus alunos, etc. Cara, olha, o que eu vou falar é criminoso, né? É desse que gostamos. Diga. Não, cara, você sabe que eu tenho uma visão tão delicada em relação a isso. Eu tenho que tomar muito cuidado, né, com essas falas, mas... Cara, tem uma coisa que é assim, e isso não é uma opinião só minha, não. Claro, pirataria tá errado e ponto, mas igual também, isso é meio bobo se falar hoje em dia. Mas eu vou te falar que é complicado quando você perdeu uma venda. Por exemplo, você tem você tem alguém, um possível comprador de um DVD, um possível comprador de um ingresso de cinema, e esse cara baixou o filme e assistiu. Você perdeu o dinheiro, né? Você fez tudo isso, essa loucura toda, e você perdeu o dinheiro. Agora, alguém que não teria condições de ver o filme, tem gente que não tem nem cinema na cidade onde mora. Sabe? A pessoa que não tem, o cara ganha R$400 por mês, ele não pode pagar R$39,90 num filme.
eu não acho errado, cara. Eu sei que isso eu sei que eu estou errado com essa opinião, né? E eu sei que eu não estou sozinho. Mas eu não acho errado porque não perdemos uma venda. Tá entendendo? Esse cara, ele não deixou de assistir o filme legalmente para assistir o filme no torrent. Ele não ia comprar o filme, ele não pode comprar o filme. E aí, de certa forma, o meu filme chegou até ele. De certa forma, o meu filme atingiu mais sucesso por conta também dele. Então, é delicado, é ilegal, mas eu acho, a minha opinião sobre isso é muito vaga. Assim, eu não acho de todo errado, né, esse espectador em si, assim, esse Cara, cara mas que não seria um consumidor. No, Então, no enfim, caso seria, você não tem o ganho financeiro, né, dessa pessoa, mas tem aquele ganho pela arte, né? O cara ele já não ia consumir de forma lícita de qualquer forma o conteúdo, né? Ele não tem dinheiro que nem na minha cidade mesmo aqui, eu não tenho cinema. Se eu quiser assistir um filme, lançamento, eu tenho que me deslocar a uma cidade vizinha, entendeu? É 130 quilômetros, mais ou menos, de distância. Tem que pegar o carro, tem que sair 6 horas da tarde, tem que sair do serviço e sair vazado para conseguir pegar uma sessão bacana e depois voltar para daí, tipo, no outro dia trabalhar ou pegar um final de semana, se eu conseguir achar uma sessão que esteja bacana, entendeu? Eu não consumo mais conteúdo pirata, já consumi bastante, mas graças às Netflix da vida hoje aí, a gente não tem mais essa necessidade, né? Agora, só um detalhezinho que você falou, às vezes, de cena de praia, eu acho muito bacana sempre quando tem alguma cena de praia, porque a pessoa tá andando para um determinado lugar e você consegue ver pegadas, muitas vezes, e aquela cena já foi gravada um monte de vezes. E aí você vê as pegadinhas. O Eduardo falando sobre. Cara, é muito legal. E, tipo assim, isso que você falou, dessa sua visão, pô, seria. Eu acho interessante da forma que você disse aí, porque você seria o cara que diria, não, ó, tem que. Você é diretor, cara, você ia querer, não, tem que comprar, mas você tá pensando que, tipo assim, eu tô passando uma arte para alguém que não ia pegar, cara, alguém que não ia. Eu lembro que deu muita repercussão isso na questão do Tropa de Elite, né? Eu lembro que foi um dos filmes aqui no Brasil que, cara, pirataria, mas comeu solta, mano. exato. Comeu solta, nego tava pra tudo que é lado. Ok, Cara, eu imagino que o cara que tava na frente, o diretor, toda a equipe, a produção, perdeu dinheiro pra caraca nesse sentido. Só que, de certa forma, podemos dizer que teve um conhecimento nacional talvez muito maior do que se tivesse. Não estou botando ponto aqui, eu sou só um técnico em informática, que não saco nada disso. Mas, entendeu? Tem esse outro viés. E, cara, é interessante ouvir isso de você, cara. Pô, cara, o Tropa de Elite é um exemplo disso, claríssimo, que a gente não sabe o que teria acontecido se ele não tivesse vazado. E entenda, deixando claro aqui, né, que ninguém nunca não, recorte daqui isso não aqui, sai nada. utilize Não trechos vai de que forma quem corta sou eu. A não ser que alguém pegue lá do que já Cara, tá pronto. Mas fica tranquilo. isso, Ah, filho, eu faço a pessoa até minhas ferramentas aqui. essa, Inclusive, tá essa, perto opi- essa, agora aqui, ferramenta de forense. Esse é hacker de verdade. E ele é Não, hacker, não sou. e ele é hacker, entendeu? Aí ele olha, É, não adianta cortar que os caras aqui entendem de informática, hein? Vão atrás de você. Então, mas essa opinião, gente, ela não é nem exatamente minha, né? Eu copiei essa opinião de um desenvolvedor de softwares, de softwares, são softwares de cinema caríssimos, assim, que eu assisti uma entrevista dele falando sobre isso, assim, que ele não se importava com a pirataria. Porque, assim, que ele fala, porque a gente está falando de software de $6.000, $4.000, né? Os caras falando, gente, estúdio grande compra. O cara que usa em casa, o editor que usa isso em casa, ele não vai comprar nunca. Então, o estúdio, esse cara estava dizendo que o estúdio não se importava com boa parte da pirataria do usuário comum, porque o usuário comum não é. Esse cara vai se importar se um estúdio grande estiver usando o pirata dele. O estúdio grande é o cliente, é o cara que pode pagar $4.000 num aplicativo. O editor de casa, o cara que tem um home studio, ele $4.000 compra a casa dele. Então, essa desenvolvedora não se importa que esse cara pirateie. É mais ou menos o que eu penso em relação à arte, ao cinema. Vou ficar puto se alguém que tem condições de comprar o filme piratear. Mas é isso aí. Hoje você tem Spotify, Deezer,
Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, você tem uma gama de possibilidades a custo baixo que fizeram com que o consumidor final não precise piratear tanto, né? Então, cara, que isso fique restrito realmente é quem não tem, né? O cara não tem, beleza, eu não me incomodo realmente, assim, porque eu também não estou perdendo dinheiro, não me sinto prejudicado, ao contrário, é minha forma de ajudar, né? Eu vou levar arte até esse cara, ele não ia comprar, então beleza, ele vai poder assistir o filme. Eduardo, deixa eu eu não te tô perguntar um perdendo negócio nada, agora, cara. fugindo um É pouco isso do aí, essa é a assunto. minha Uma vez eu ouvi falar que tipo, um valor de uma câmera para gravar uma novela, por exemplo, chega a centenas de milhares de reais. É verdade isso, cara? Cara, como a gente chora com isso. Vocês não têm ideia também. O mundo do cinema é muito caro. Mas aí entendamos também, né? Você tem todos Cara, eu os tô tipos e adorando. A todos... gente tá adorando. Cara, vamos Se fazer você uma acha que comparação aqui é rápida. o que a gente tá Cara, eu falo querendo, muito, cara. A gente gente, tá me querendo. O interrompa, pior tá? cenário Olha se só. você tivesse. Deixa eu pensar aqui. Pô, você tá metendo bronca. É isso aí mesmo. Podcast é isso, Eduardo. Segue firme. Vamos lá. Novela e cinema são coisas um pouco distintas, tá? Então, assim, a novela, ela normalmente tem equipamentos relativamente mais baratos, porque ela tem um crivo artístico menor. Então, a novela a gente grava quase sempre com 3 câmeras, 4 câmeras. Você grava menos vezes, com uma porrada de câmera. Para cortar aquilo rápido, não tem um grande tratamento de cor a novela. Então, você já filma normalmente em alguns perfis de cor um pouco mais coloridos, saturados, para você ter menos trabalho na pós-produção. Porque você tem que jogar no ar logo e é corrido. E se alguma cena for meio errada, vida que segue, porque você tem 8 meses de cenas acontecendo, então ninguém vai lembrar. O filme não, ele tem um capricho muito maior, é muito mais delicado. Essa história de gravar com uma câmera só possibilita planos muito mais bonitos. Esses planos, por exemplo, quando a câmera gira em torno de um personagem, eles não acontecem com frequência na novela, por isso. A novela tem 3, 4 câmeras. Se você girar a câmera ao redor de um personagem, uma câmera vai filmar outra. Então, por isso que normalmente a novela utiliza um plano aberto e aí corta para o plano fechado de cada ator e abre de novo um planinho onde filma todo mundo ali. Se for estúdio, então mais ainda, porque a quarta parede ela é falsa. E o cinema tem todo esse primor na gravação. Então, a novela, você tem câmeras que são muito caras, e para Brasil, muito. As câmeras em dólar já são caras. O dólar a R$6, né, mata a gente na conversão. E o custo Brasil, mais ainda, né, de importação e de lucro aqui no Brasil. Então, sei lá, câmera para filmar novela, estamos falando de 200 mil, 150 mil, 200 mil cada câmera. Câmera para cinema, gente, aí esquece, cara. Não se compra. Claro, se, por exemplo, eu tenho uma câmera de cinema, mas é uma ótima câmera de cinema, mas são câmeras de cinema para pequenos cineastas, assim, que grandes estúdios não utilizam. Os grandes estúdios utilizam, em geral, câmeras de uma marca chamada Arri. Isso até para comprar é difícil. Panavision também é uma câmera muito utilizada. As câmeras da marca Red também são bastante utilizadas no cinema mundial. E a gente está falando de câmeras de 150, 200 mil dólares. A gente está falando de lentes, um kit com 4 lentes ou 5 lentes também girando nessa casa de 400 mil dólares, 200 mil dólares, lá nos Estados Unidos. Então, só que aí a gente não compra, tá? O cinema ele não compra isso. Você tem locadoras que têm esses equipamentos e você aluga, porque não dá. E comprar também, se der um problema, acabou, né? Você investiu um apartamento numa lente e se ela cair, quebrar, você perdeu o seu investimento. Então, a gente loca tudo isso, loca os equipamentos de iluminação, geradores, etc., nas produções grandes. Mas a gente está falando dessa ordem de dinheiro, tá, gente? É muito mesmo. Uma lente prime, assim, de cinema, ela custa 60 mil dólares, 40 mil dólares, lá nos Estados Unidos. Aqui é vezes 10, né? É vezes 6 pelo dólar, mas vezes 10 para comprar no mercado normal. Então, as lentes mais comuns usadas no cinema, que são uma média de 20 coisa mil séria, dólares, coisa séria. aqui elas estão na casa de uns 150 mil reais. Cara, e tipo, você investe, não é qualquer apartamento, sei lá, eu fiz a conversão aqui, 400 mil dólares um jogo de lente, você vai estar investindo quase 2 milhões e meio. Acredito que 2 milhões e meio, sei lá, seja um apartamento em Copacabana, alguma coisa do tipo. É isso aí. Mas aí entendamos, né?
Um filme médio ou um filme grande no Brasil. Hollywood, gente, é uma outra realidade, tá? Em Hollywood, um filme de 20 milhões de dólares em Hollywood é baixo orçamento. 10 milhões de dólares, 20 milhões de dólares. Mas aqui no Brasil, um filme mediano, ele tem, sei lá, 5 milhões, 10 milhões de orçamento. Um filme mediano não, um filme médio grande do Brasil. Ele tem 5 milhões aí em orçamento. Você vai gastar muitos R$ 1.000 em locação. A gente não compra essas lentes, a gente aluga, então, sei lá, você vai gastar aí 20% do orçamento com a locação desses equipamentos. Mesmo assim, ainda é tudo muito caro, né? Ninguém imagina que custa tudo isso. Caramba, uma grana lascada. Ô, Eduardo, você falando aí agora um pouquinho em cinema nacional, cara, me lembrou como os filmes estão melhorando, né? Os filmes nacionais estão ficando cada vez melhores. Recentemente saiu uma produção do Netflix, né, do Cabras da Peste. Eu assisti, um filme genial. E tem também um filme que foi lançado já tem um tempinho, que é O Doutrinador. Você chegou a ver? Assisti. O Kiko Pissolato é um grande amigo meu, o ator que faz o Doutrinador. Cara, não, é uma coisa muito bacana. Esses filmes estão tendo cada vez bem diferente do que você tinha antigamente. Praticamente era filme brasileiro antigo e era bem sexualizado. Estão pegando umas histórias bem bacanas agora. Outra pergunta que eu quero te fazer. Cara, não, pode falar, fala. Rapidinho. Ó, o Índio assistiu Porno Chanchada. É óbvio, né? É uma opinião, assim. Se entregou legal, se entregou legal. O quê? Eu ficava tão feliz. Ele tá bolado. Ele tá triste. Pô, o cinema antes era todo sexualizado. O cara via Agora o cinema nacional tá todo sério aí, cara. O filme nacional não presta, só tem pornografia, só tem putaria. Ela me tirava da sala, mas porra. Mas eu te pergunto. Mas cara. Pode falar. Não, isso é óbvio, isso é uma opinião minha, né? O cinema, no cinema no Brasil, ele precisava chocar. Há um tempo atrás, ele tinha meio que essa missão de chocar, né? De atingir o público de alguma forma. E a gente tinha enraizado uma linguagem muito televisiva no cinema. Tanto a fotografia do cinema, quanto a linguagem da dramaturgia mesmo. E aí, recentemente, o Cabras da Peste, Cidade Invisível, uma ótima produção também da Netflix. Essas produções, elas vêm já de uma geração de diretores e produtores mais novos, e eles que já não são fãs da linguagem televisiva, assim como eu não sou. Então, eu respeito, eu amo, eu fiz novela, eu gosto. O Brasil é o melhor produtor de novelas do mundo, tá? Não, e é reconhecido no mundo inteiro como o melhor produtor de novela. A novela, ela tem uma característica muito louca, é muito difícil de fazer. A novela é um produto que ele não é nichado. Ele é um produto para um país com 230 milhões de habitantes. Então a novela, ela precisa agradar o advogado, a criança, o idoso, o religioso, a doméstica, o secretário. A novela precisa atingir todo mundo. Uma linguagem que o semi-analfabeto e o cara pós-doutorado entendam. É muito difícil fazer uma novela, gente. A gente menospreza, fala Globo, Record, mas é muito difícil você construir uma obra que você prenda um país continental como o Brasil, né? E as novelas do Brasil são muito competentes nisso. Só que, justamente por isso, elas têm uma linguagem muito aberta, né? Então você sempre tem um núcleo cômico, um núcleo dramático, um núcleo romântico, um núcleo pobre, um núcleo rico. As séries e o cinema, eles são mais nichados. Eles não se preocupam tanto. Eles não têm essa obrigação de atingir 200 milhões de pessoas. O cara faz ali uma série dramática, ele coloca nudez, sei lá, ele coloca palavrão, ele vai atingir 5 milhões de pessoas e tudo bem, é o público que ele quer. Então a linguagem passa a ser muito mais definida. É uma linguagem, para mim, muito mais interessante. Por isso eu hoje não sou tão fã da novela, apesar de admirar muito o produto, e sou mais ligado nessas obras mais cinematográficas, nesse padrão mais internacional. E esses diretores me parecem que também, eles são mais ligados nessa linguagem fechada aí do cinema e das plataformas de streaming. Por isso essa diferença recente aí nas produções. Você falou de novela agradar grego e troiano aí, de agradar um, agradar outro. Nossa, isso aí você acabou falando de eu lembro, caraca, caminhos do coração. Eduardo, cara,
com todo respeito, cara, você acabou de criar agora a referência para eu falar de novela agora. Parabéns, cara. Parabéns, porque é muito. Por exemplo, eu vou dizer aqui, Eduardo, que uma das coisas que eu vivi muito. Eu acho que toda vez que fala de novela, olha a gente entrando em novela, cara. Que coisa boa. A gente toda vez que fala de novela, como se disse, o Brasil realmente teve várias que foram clone, várias novelas, mas o que teve impacto assim para mim no cotidiano, no dia a dia que eu via que era impressionante, era a Avenida Brasil, cara. Eu trabalhava na época no estaleiro, eu trabalhava no almoxarifado do estaleiro. E a novela Avenida Brasil, dentro do estaleiro, o Eduardo conhece aqui, pô, tinha, na época trabalhava, sei lá, 7, 8 mil pessoas, não lembro, na época, mas trabalhava bastante. O papo aí, galera, hoje vai ter Carminha, hein? Hoje a novela vai estar boa, hoje a Carminha, hoje o bicho vai pegar. Cara, de uma comoção, de uma comoção dos caras conversando, entendeu? E essa visão que você teve de como conseguir criar núcleos, cara, isso é muito difícil, porque um filme você vai ter isso, cara. Você tem filme de comédia, normalmente, tem uma nuance talvez de drama, muitas vezes, alguma coisa, mas são nichos, né, cara? Agora eu pensando na cabeça, e a novela, ela se sustenta por um maior tempão, cara. Ela não é 2 horas, cara, é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e segunda aí vai, caraca, mano, impressionante. Parabéns, você conseguiu me fazer olhar pra novela agora e dizer, não, tem que respeitar. É isso aí, gente. Então, agora também eu quero, nesse momento aqui, dar uma palavrinha rápida aqui dos nossos apoiadores. Eu quero começar falando do Agenda Boa, um app que eu sempre falo, e esse é um app que eu posso dizer, não porque eu simplesmente conheço de longe, mas porque eu uso há bastante tempo. A melhor forma que eu poderia dizer do Agenda Boa é se você é um freelancer, se você tem uma empresa pequena, se você faz algum tipo de serviço específico, seja com visita, seja com manutenção, o Agenda Boa é crucial para o seu controle. Ele não vai só te ajudar a fazer suas ordens de serviço, a fazer orçamento, ele vai te ajudar a você fechar todas as informações necessárias e passar para o cliente. Ele tem o controle de todos os clientes que você tem na sua agenda do celular, então você pode conversar pelo WhatsApp, o cliente pediu orçamento, você preparar o orçamento na hora e mandar para ele bonitinho em PDF, com a logo da sua empresa, com todos os trabalhos, com todas as ferramentas que foram necessárias, com todos os materiais, tudo organizado. Isso te ajuda no quê? Além de você ter o controle e para o cliente deixar tudo bem explicado, você vai ter o controle para você. Com a Agenda Boa vincula as finanças, sim, todo o valor de entrada, de saída, tudo que você gastou, ele vai estar lá na palma da sua mão. Em breve, a Agenda Boa vai estar liberando para a gente aqui do Talk Info, um hiperlink, esse hiperlink vai dar 2 meses do uso do aplicativo no modo Pro, tudo liberado para você poder curtir e perceber o quão bom é ter uma Agenda Boa ao seu favor. É isso aí, Agenda Boa. Baixe lá já, em breve para iOS. Valeu! Então, vamos falar também do pessoal lá do Hardware com BR, o Instagram deles, do nosso querido Carlos Morimoto. Sabe quanto tempo eles têm? Eles têm desde 1999. O Instagram não, a página hardware.com.br. Lá você encontra de tudo, cara. Notícias sobre hardware, tecnologia, games, mobile e ficha técnica de qualquer aparelho que tem por lá, cara. Eles têm um fórum também, cara, que fórum top, entendeu? Se você tá metido num problema no seu computador, cara, não vai atrás do Zé Vintão da esquina, não vai postar em mídia social, rede social, os caras vão te sacanear. Vai lá no hardware.com.br, lá tem a área do fórum, lá tem moderadores que vão garantir que ninguém vai te passar para trás, cara. Vai lá, chega lá, curte o pessoal lá no Instagram, segue eles lá, pode crer? É isso aí, valeu! É isso aí, pessoal. E para terminar aqui, se você ainda não está por dentro do mundo Linux e quer entrar nesse maravilhoso mundo do open source, eu indico uma das melhores escolas de open source, se não for a melhor, que existe no país, a For Linux. Lá você vai encontrar cursos de DevOps, Containers, Big Data, curso de Administração de Linux, Segurança da Informação, Python, Banco de Dados, Infraestrutura, Cloud, PHP e Marketing Digital.
Cara, você sabe que falando em novela, tem muita Você tem gente que que fala tratar assim, mesmo. A ah, gente mas novela critica, é mas tem coisa que para respeitar ignorante mesmo. e tal. Cara, eu não vejo dessa forma. Acho que assiste quem quer e usa da informação da novela quem quer. Você quer mais porcaria do que Facebook, Instagram? Hoje não tem, cara. Eu acho que às vezes a novela é até uma válvula de escape. O cara que tá muito estressado chega em casa, quer desligar da vida. Porque se o cara abre Instagram, vai ver coisa lá do serviço dele, vai ver coisa da família. Aí às vezes é uma pessoa da família, sei lá, que tá passando algum problema, já lembra do problema, já fica meio sobrecarregado. E quando eu era moleque, cara, na época da novela da Avenida Brasil, eu não sei se foi uma anterior ou depois, tinha um papel que o Reinaldo Giannichini fazia do empresário, ele era ruinzão na novela. E eu achava da hora as camisas que o cara usava, né? Aí uma vez eu cheguei pro meu pai e falei, pai, quanto custa essas camisas aí? Porque bonitas as roupas. Aí meu pai, não, você tem uma roupa dessa, você tem que estudar, você tem que tal. E ali me deu um estalo, cara. Um dia eu vou ter um padrão da hora para ter umas camisas da hora, né? E o impacto desse personagem em mim foi esse. Então, assim, Ah, eu nunca tive essa visão de, ah, a novela é perda de tempo. Cara, eu não acho perda de tempo. Tá aí, gosta quem quer. É igual ao cinema, cara. Uns caras gostam do Superman, outros caras gostam do Batman. Eu curto o Batman, velho. Eu sou mais do time do Batman. Acho que é um negócio mais realista e, tipo, um cara sofrido, né? Os pais morreram. Tudo bem que os pais do Superman morreram também, só que o Superman é um cara que ele dá um soco no planeta e ele explode o planeta e ai, meu mata Deus todo do mundo. céu. Se Né? entrar nesse mundo aí, a gente vai criar uma batalha de haters aqui. Vai Não, chegar, vai sim, chegar. sim. Mas Cuidado. o ponto de vista na real é que, cara, é um self-service, né? Você pega o que Exato. você quiser ali, cara, e isso é legal. É bom ter a concorrência. Tipo, a novela da Globo é da hora, aí tem as novelas da Record, que é um É, pouco mais bíblica. Aí o Silvio Santos passa umas novelas de 1970, tá ligado? Então, tipo, tá aí, cara. Tem cara, isso é um dos exercícios mais difíceis de tentar exercer e ensinar para as pessoas. A arte, o entretenimento no geral, eu acho que não só arte e entretenimento, mas tudo, né? Vai bater em cada pessoa de um jeito muito singular. E a gente, óbvio, a gente vive no Brasil um momento muito polarizado de tudo, né? Então, o brasileiro, ele é polarizado por natureza, né? Se você não é flamenguista, você é vascaíno. Se você não é Corinthians, você é Palmeiras. Aqui no Rio Grande do Sul, se tu não é colorado, tu é gremista, não sei o quê. E tem essa questão política e blá, blá, blá. Tudo aqui é muito polarizado. E acabam levando isso para a arte, e eu acho isso muito triste. Eu concordo demais com isso que você está falando. Cara, não há porquê eu criticar uma novela da Record porque ela é bíblica. Se isso não me agrada, é só eu não assistir, cara. Só que tem tanta gente trabalhando tanto ali, dando duro para aquilo acontecer. É o ganha-pão de tanta gente. É um trabalho tão sério que toca. Cara, você falou aí do Janequim. Alguém devia olhar para ele nessa novela e falar: ah, que babaca, ih, é viado, esse papo que todo mundo tem de tudo. E olha como foi importante para você esse personagem, assim como vários personagens foram importantes para várias outras pessoas. O entretenimento, ele é self-service, é isso aí. Se você não quiser, é só você não assistir. A gente precisa parar de polarizar a arte. Cara, eu falo isso aqui, é uma brincadeira muito boba, mas eu falo isso direto. Assim. Cara, experimenta virar para alguém e falar assim, nos dias de hoje. Fala assim, cara, você gosta da Cláudia Leite? E aí, 9 em cada 10 pessoas vão falar assim, É não, isso eu aí, prefiro cara. Ivete. Cara, eu não perguntei sobre a Ivete, eu não falei o nome da Ivete. Cara, que loucura! Eu só perguntei o que você achava da Cláudia Leite. A gente precisa despolarizar um pouco as coisas quando se fala de arte, porque o que é ruim para você pode ser legal para o seu colega do lado ali. Na Só passada a gente vê o estava meio grau. entrevistando, a gente estava fazendo talk show com o Daniel Veiga, ele é do Flow, né? Desenvolvedor do Flow. E, e aí eu tava falando para ele, eu falo, cara, acho que o podcast ele também é uma forma de comunicação que muitas vezes você quebra um pensamento que você tem de alguém. Então, por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho costume de ouvir funk, eu não curto. Aí eu vi os caras entrevistando um funkeiro, aí o cara tava falando, ah, eu gosto de jogar isso, eu gosto de assistir aquilo, eu curto ler tal coisa. Aí você fala, caraca, esse cara tem muito em comum comigo, velho. Então, eu acho que exatamente se você é, a gente ter esse ponto de vista, ah, eu não gosto porque o cara é viado, porque
Porque no fim dá na mesma, cara. Todo mundo come, todo mundo acorda, todo mundo veste. Aí uma vez até um cara me repreendeu na internet, que eu era moleque, fiz um comentário meio idiota lá. Aí ele falou, cara, quando você tá no vaso e você tá passando papel na bunda, você é igual a todo mundo, velho. É Então, o trono da igualdade, é o trono da igualdade. O real trono da igualdade. Ali é da rainha, do presidente, do tudo. exatamente, todo mundo. É que um tem privada de ouro, outro tem uma privada mais simples. Cara, mas todo mundo é humano, cara. Todo mundo é humano. Você falou uma parada que eu não sei, isso eu não sei se alguém um dia descobrir isso. Eu não sei se eu li no livro ou se alguém falou. Eu não tenho mais memória, eu tenho 3 filhos, então minha memória realmente já tá acabando. Mas tem uma parada que eu falo isso pra todo mundo, cara. Eu falo isso pra todo mundo. A arte em si, depois que o cara cria, depois que você faz, seja um cara fazendo um quadro, uma cena, a partir do momento que você criou e você reproduziu de alguma forma, seja atuando, ela não é mais tua, cara. Acabou. Ela tá livre. O filme, como eu falo, eu sou apaixonado por cinema e música e tal. Cara, que diferente do que a pessoa vai falar, o que sentiu, se vai botar um filme aqui. Eu tava conversando com uma amiga minha, Ana Flávia, um tempo, que é até aquele filme 500 Dias com Ela, que é um filme que, dependendo do jeito que você tiver no seu relacionamento, você vai ver o filme de uma forma diferente. Se você tiver com o relacionamento bem, com a tua, pô, você vai ver de um jeito. Se você tiver separado de alguém, você vai ver de outro. Então a arte, ela tem esse poder, eu acho isso demais, cara. Uma pessoa vai ver o filme, vai sentir, vai tocar de uma forma, o outro vai ver de outra, e nem por isso você não pode dizer que é ruim ou bom, cara. Não tem, é porque se você não gostou, é o que você falou, muda, cara, vê outra coisa, mas você não pode dizer que é ruim porque o seu lindo gosto maravilhoso pessoal não gostou. Agora eu vou dizer que todo mundo que gostou é diferente. Cara, demais ouvir isso aí de vocês, tanto que o Gui tava falando aí também. Cara, e você mesmo pode mudar de opinião, isso que você falou é muito certo, assim, e a Netflix faz muito isso com a gente. Às vezes você está assistindo uma série, sei lá, Vikings, uma série muito, muito violenta, e aí você vai assistir House of Cards, uma série política. Cara, você assiste e meio que não gosta, porque você não está no momento de assistir aquilo ali. A arte, depois que você criou, sim, ela não tem dono, e mesmo enquanto você está criando, a arte não é igual para todo mundo, cara. É isso aí. Se eu faço um filme de romance e alguém está apaixonado, esse filme está dizendo uma coisa. Se eu faço um filme de romance para alguém que está terminando, esse filme está dizendo outra coisa. Se eu fizer um filme de romance para alguém que agora é viúvo, está dizendo uma terceira coisa e assim por diante. E você sabe o que é legal, cara? A arte você falou do Vikings aí. E é isso aí, cara. Cada a quantidade de hoje de restaurante que tá com a temática nórdica. Cara produzindo hidromel. Não tinha. Aí apareceu lá no Vikings, hidromel, os caras estão produzindo. Aqui na cidade do lado tem um cara que vende. E aí a família da namorada do meu pai, o pai dela, na verdade, é conhecido do rapaz que produz, ele sempre dá no final do ano essa garrafa. Cara, é uma bebida muito boa, muito diferente. E corte de cabelo, barba, tatuagem. Então acho que tem um impacto muito grande nisso também, né? Um impacto, assim, cultural. E essa do Gambito saiu e ficou muito, muito evidente público para todo mundo, mas tem um discurso que eu dou lá nas aulas, no início da trajetória dos atores, que é o seguinte. Cara, todo mundo sabe que é muito romântico, é muito legal você tomar um café em algum café de Paris, ali, aos pés da Torre Eiffel. Ainda não. Vou botar essa daí. Ainda não. Claro. Todo final de semana. Olha só, eu também não fui. Mas todos nós sabemos que é super romântico, porque o cinema já mostrou isso pra gente 1000 vezes. Alguém aqui já foi a uma guerra? Ninguém foi. Mas a gente sabe, cara, o quão doloroso é perder alguém numa guerra, o quão aflitivo é o estado dos homens numa guerra e etc. O Kiko é pai, né, mas nunca engravidou, não é mulher, mas a gente consegue minimamente imaginar, né, a dor e a alegria de uma mulher parindo, tendo filho, etc. Porque uma atriz já representou isso muito bem pra gente, e um ator fez ali o médico e todos os dramas de um parto. Cara, o cinema, ele é parte fundamental da construção de quem somos, cara. Da calça jeans que a gente usa, que é dos americanos, aos nossos cortes de cabelo, ao nosso jeito de se declarar, de dizer eu te amo para as nossas
namoradas, esposas, namorados, esposos, ao nosso padrão do que é romântico, do que é ser vida louca. É o cinema, cara. A gente conhece pra caramba os Estados Unidos. Eu fui depois, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu já era muito adulto, foi a trabalho lá pelo Disney Channel. Cara, mas eu já conhecia tudo, assim, na minha cabeça. Não a geografia exata, né? Mas a cultura, o jeito. Porque o cinema já fez esse trabalho pra gente. O cinema, a televisão, o mundo audiovisual. Então, de vez em quando essas matérias mostram, tipo o Gambito da Rainha, elas mostram o resultado muito direto, muito rápido. Assim, os sites de xadrez aumentaram o faturamento em 200 milhões de dólares parará, nos últimos 7 dias. Isso é uma aferição muito rápida. E aí que deixa muito claro como o cinema influencia. Só que em todo o resto da nossa vida, a gente foi influenciado pelo cinema. A gente tem uma ideia de Israel, a gente tem uma ideia do Iraque, a gente tem uma ideia do México, a gente tem uma ideia da Europa, do Japão, quase sempre baseada no cinema, no romantismo do cinema, na forma como o cinema nos mostrou isso. E aqui no Brasil também, a gente tem uma ideia de um monte de coisa baseado no que a TV nos entregou. Coisas erradas, coisas certas, fomos manipulados, fomos educados, mas foi o audiovisual. Então, boa parte do que nós somos foi construída pelo audiovisual, quer a gente perceba, quer não. Então, cara, é muito importante. Eu gosto muito da Guta Stresser, né? Quem não sabe, ela fazia a Bebel na Grande Família. Acho muito, muito gato, uma puta atriz. Só que outro dia ela botou uma foto no Instagram, né? Ele não. E uns dias antes, eu vi o Bruno Sutter, do Hermes e Renato, falando, cara, eu sou humorista. Eu não tenho que ficar expondo opiniões, né? Porque isso pode matar o que eu represento das pessoas, né? Cara, você acha que isso é uma coisa muito comum no meio artístico? Você vê como um problema? Ou, por exemplo, quando tu vai produzir um filme, você chama as pessoas independente do... Vamos lá. Porque eu acredito que no convívio assuntos surgem, né? E infelizmente as pessoas hoje elas estão meio viradas por conta disso. Parece tipo meio Flamengo e Vasco, né? É a polarização que eu havia falado. Cara, o maior exercício da minha vida recente é isso, assim, é vencer a polarização e ter empatia. Eu, Eduardo, eu sou um cara muito ausente das redes sociais, né? Principalmente depois que eu me afastei da atuação, né? Depois que eu deixei um pouco de lado a carreira de ator e me dediquei à direção, eu tenho sido muito ausente nas redes sociais. Ao mesmo tempo em que eu apoio a liberdade de manifestar a opinião de cada um, eu não posso condenar um ator que se manifesta publicamente, né, suas posições políticas, apesar de eu achar isso muito perigoso, justamente porque o ator é um real influenciador. Eu não posso condenar, eu não posso proibir que alguém dê sua própria opinião. O meu maior exercício, eu não me manifesto, né, publicamente sobre política. O meu maior exercício é esse, assim, é não me deixar influenciar. Acontece muito no meio, sim. Então você vai ter um diretor que tem uma posição política que não vai chamar um ator de outra posição política, você vai ter um ator que não vai querer trabalhar com outro ator, enfim. Cara, eu como ser humano, aí vai além até do mundo artístico, eu como ser humano, eu tento... eu não posso me colocar numa posição melhor. Eu não posso achar que a minha opinião ela é mais certa e acreditar que o outro, por algum motivo, é ruim. Sendo muito direto, assim, né, hoje no cenário político nacional, assim, eu não posso condenar um cara que é petista, falando aqui abertamente, eu não posso condenar um cara que é petista e falar que ele apoia a corrupção, porque eu tenho grandes amigos que são petistas. Porque eu acredito que essas pessoas que eu conheço, que eu amo, que são incríveis, eu acredito que elas apoiam o PT, por exemplo, porque elas veem o que de melhor tem ali, elas enxergam algo muito bom ali. E ao mesmo passo que eu tenho amigos muito bolsonaristas que apoiam demais a situação, né, o governo, e eu não posso condenar esse cara e corroborar com essa ideia de ele não, genocida, etc., porque são pessoas que eu amo e que eu também acredito que apoiam essa figura, tanto a figura do Lula quanto a figura do Bolsonaro, que eles apoiam essas figuras porque acreditam no que de melhor, o melhor que aquilo pode trazer
né, para a nação, para eles. Então, cara, o meu exercício hoje é esse, assim, não, eu nunca vou fazer uma separação, eu nunca vou deixar de chamar um ator que é Lula ou Bolsonaro, ou um ator que vou deixar de chamar o chato, independente de onde ele for, eu não vou escalar o chato. Vou dar um exemplo de eu e um amigo conversando uma vez. Ele falou assim, eu falei, o SUS é uma merda. Ele falou, tá, mas o SUS o SUS salvou a vida da minha irmã. Então, acho que o segredo da vida é o equilíbrio das coisas, né? Que bonito, hein, cara? Que bonito. Agora até eu fiquei emocionado aqui. Os segredos das coisas é o equilíbrio. Aí, cara, isso é papo do mestre Yoda. Eu tô encarnando o personagem aqui, eu preciso fazer um filme. Você deve. Você tá fazendo, abrindo papel pro Eduardo te chamar? Tá mal ainda, falta melhorar muito ainda. Eduardo, o índio faz muita imitação, cara. Imita Munhá, imita tudo. Nossa, cara, olha o papo. Agora o cara vai imitador, cara. Vai lá, Índio, você tava falando aí. Que o cara aí. Não, eu ia falar, como a gente falou agora há pouco aí, vamos voltar um pouquinho no papo de TI, só que eu queria... A gente falou aí dos valores das câmeras, lente e tal, e sobre os computadores, cara, que tipo de máquinas são utilizados aí nas edições de áudio, edição de vídeo, às vezes se você souber um pouquinho dos valores dessas máquinas, as configurações que essas máquinas têm, para fazer isso aí, não é qualquer computadorzinho aí, thumbs up, que faz, não. Olha, eu vou falar mais do mundo que eu conheço, né, que é o mundo mais humano e que já é muito inacessível, é mais humano. Porque, vamos lá, a pós-produção é dividida em edição, quase todo mundo fala assim, edição do filme. Edição são os cortes, tá? Editar o filme é cortar e montar o filme. Então você tem um montador. O primeiro cara que pega as imagens ali depois do logger, que é o cara que organiza, é o montador. A máquina para montar um filme, ela não necessariamente precisa ser tão parruda. Só que, óbvio, quando eu falo assim, não necessariamente precisa ser tão parruda, comparando com a outra, né? Exato. Eu tô falando assim, placa de vídeo razoável, GTX 1080 Ti, uma placa de vídeo de, sei lá, R$4.000, não sei quanto é que tá agora, 5.000 nessa alta do dólar. Processador, um i7 no mínimo, nona geração para frente, oitava, nona. Então, assim, óbvio que pro consumidor comum, isso acho que seria uma máquina top, né? Vocês sabem melhor do que eu isso, não tenho certeza. Pro mundo do cinema, isso é uma máquina muito básica. Você ter uma placa... Hoje, pro mundo do cinema, gente, do meu mundo aqui, tá? O mundo do cinema mesmo são placas de vídeo que a gente nem sabe o nome. São umas placas... Elas não são dessa linha RTX, GTX. São umas placas... É uma parada muito louca, assim. Não é comercial, é um negócio feito já específico. O mundo realmente profissional hollywoodiano, não sei o nome das coisas, porque está falando de placa de vídeo também de $80.000, é um mundo muito doido. Mas no mundo real aqui, por exemplo, as máquinas que eu tenho, né, na minha produtora, Core i7, GTX 1080, 32 de RAM, seria melhor se fosse 64, para montar, para fazer os cortes do filme, né? Você trabalhar com imagens 4K, 6K, 8K, trabalhar com imagens 6K e 8K é muito complicado, porque elas são muito... O 4K hoje já está mais tranquilo de rodar no computador. 6K e 8K, você tem que ter proxy ou mídia otimizada, que é um processo, não sei se vocês devem ter... Faz alguns cortes ali e depois joga pro proxy de vídeo é você fazer um arquivo, você fazer uma cópia do arquivo em baixa qualidade, você... Tá. Sim. Isso. Você faz a mesma nomenclatura e depois, na hora de renderizar e exportar o vídeo, ele vai fazer com o vídeo original mesmo. Então, assim, para trabalhar, para fazer os cortes, uma máquina como essa, assim, estamos falando aí de, sei lá, de uma máquina hoje de R$15.000, R$20.000, não sei. SSD, você precisa de SSD ou de M2, né, desses novos HDs.
para conseguir rodar isso com o mínimo de conforto, para você não se estressar rodando. Você precisa de um monitor de referência, então não são monitores normais, não são monitores comuns. Você precisa de fidelidade 100% de gama de cores RGB, então são monitores que também partem aí de 4.000, 3.000, 4.000 reais, os mais simples. Então, assim, no mundo moderno, para montar um filme, para eu cortar as falas, cortar as cenas, essas máquinas aí, né, entre 10 e 15 mil vão funcionar. Para colorir um filme, já vamos subir 10 mil nessa montagem. Eu estou falando para fazer isso com tranquilidade, né, gente, no mundo profissional. Não, uma máquina de 8 mil, aos trancos e barrancos, o cara em casa faz um projeto, mas no mundo profissional ele não vai conseguir. Então, no mundo profissional baixo, que é o meu mundo hoje aqui no Brasil, né, a gente está falando para colorir, que é um segundo processo, né? Depois da montagem, você faz o color grading, né? Você primeiro faz o processo de color correction, depois de color grading. Quando você vai colorir um filme, aí você precisa de uma máquina, vamos colocar aí 5, 10 mil reais a mais. Então, se a primeira era 10 ou 15 mil, estamos falando da segunda aí de 15 a 25 mil. E se você quiser CGI, né, os efeitos especiais, aí, filho, vambora. Porque aí você tem que somar a placa de vídeo. Mas é isso, assim, o mercado hoje comum, humano, ele tá aí nas placas RTX, e se bobear, vocês sabem disso mais do que eu, né? Essas placas eu também não sei exatamente as nomenclaturas, mas eu sei que essa linha RTX hoje, ela tá muito forte no meio dos filmes. Cara, SSD, M2, é 32 de RAM é o 32 padrão, de RAM, parte de mas é porque eu 32 de RAM, virtualizo bastante 16 hoje Linux, já não coisa do funciona tipo. muito, e monitores de referência. É isso, assim, não é esse mundo normal, ele não é tão irreal, principalmente para a galera gamer. Você tem muita coisa em comum, né? Os gamers hoje têm máquinas muito fortes, então essas placas elas são muito parecidas. No mundo do cinema real, tudo real aqui, né? No mundo do cinema que eu vivo, NVIDIA sempre, as ATI Radeon, elas não são tão Radeon, não sei exatamente como fala isso. Elas não são tão eficientes, normalmente, para as edições de vídeo quanto as NVIDIA. Mas não são máquinas tão diferentes do mundo gamer, não. Só no cinema profissional, realmente, que aí o processador não é nem i9, tem uns processadores, eu não sei o nome aqui, posso pesquisar depois. Você falou dos gamers e quem faz edição, realmente, até hoje, as empresas que têm feito computadores voltados para isso, algumas marcas que eu conheço, que eu já vi, por exemplo, a Vel, que faz umas marcas meio potentes, a linha gamer e edição e trabalho anda aqui meio junto, né? Tem mesmo o mesmo caminho. Pô, bicho, você deu um overview maneiríssimo aí do que trabalha, acho que pra gente vale muito a pena. Eduardo, agora eu queria perguntar, vai, fala aí. Só fazer um comentário. Hoje uma RTX aí, 3070, tá na casa dos 9, 10 mil reais. Acho que já atenderia quem vai fazer uma edição de imagem. Em 8K eu não sei se ela atende, talvez atenda, mas um negócio mais caseiro. Exatamente. Várias coisas, cara. mineração, falta de chip no mercado, falta de transistor. Culpa dos mineradores, sim. Colapso, né? Então sobe o orçamento aí que eu tinha falado, que eu tô aí. desatualizado de valor. Misericórdia. Bota um cinquinho aí, bota mais. É só chorar. Só chorar. Estamos falando de 8K e não falamos de 120 FPS, né? Ô, Eduardo, eu queria perguntar agora, agora é deixar pra lá. Cara, a gente queria que você falasse agora realmente do seu trabalho aí, cara, um pouco mais da tua produtora, do que você tá fazendo. Realmente eu vi algumas paradas no YouTube, é legal demais e acho que vale a pena você comentar um pouquinho aí pra galera começar a conhecer mais. Tanto que você está produzindo agora e o que você está pensando aí para o futuro, cara, o que você está almejando aí. Sei que a gente está num ano meio complexo, ninguém sabe ainda como é que tá a pandemia e tal, mas eu tenho certeza que você é um cara que já está pensando lá na frente, em crescer, em estruturar melhor. Quais são os seus sonhos de verdade, tá ligado? Cara, tá difícil de fazer plano, né, nesse momento, mas tem algumas coisas muito boas acontecendo, enquanto a gente está numa batalha muito grande, para manter a chama de pandemia. Tem sido um desafio muito grande e tem nos custado muito trabalho, mas graças a Deus a gente tem conseguido. Eu odeio fazer jabá, assim, eu não sou muito bom
em me vender e vender as coisas que eu faço. Mas, falando sobre planos, já tem um tempo que eu abdiquei da minha carreira de ator, né, para me dedicar à carreira de diretor, e eu espero colher frutos disso num futuro muito, muito próximo. A gente esse ano a gente deve correr aí alguns festivais. Com esse curta que eu falei, que eu estou fazendo o backup dele ali na Casa dos Teras, esse curta chama Depende de Onde Estão Seus Olhos. É um filme muito legal, que a gente vai correr alguns festivais, então eu espero que até o final do ano vocês possam assistir, né? Eu estou também trabalhando em 2 projetos, um longa-metragem e uma série, que eu não posso falar ainda muito, tá? Mas eu espero que em 2022 eles estejam em plataformas, né, essas plataformas grandes, nível, né, Netflix, Amazon. Não pode deixar. Tá certo, isso aí, não dá mole não, mano. Bota tudo aí. Eu não posso dar detalhe. Então, mas tem coisas muito, muito legais acontecendo. Assim. Então, a gente vai correr os festivais. E aí eu tô correndo esses festivais com esse curta, mais preocupado realmente com a carreira de diretor, né? Então, é um curta que tem uma temática muito legal, trata de um assunto sociopolítico muito interessante, então é onde eu busco talvez prêmios e reconhecimento como diretor. E essas 2 produções para as plataformas de streaming é onde eu busco o mercado. Então eu planejei, na verdade eram planos para 2021, né, que eu estou passando para 2022, esperando o fim da pandemia, mas eu planejei isso, assim, tentar criar um caminho na carreira de reconhecimento dentro do mundo artístico, com os festivais, e de um lugar na indústria, né, nas plataformas que hoje dominam o mercado, com produtos mais comerciais. Óbvio que eu não vou abdicar nunca da boa dramaturgia e da parte artística bem elaborada, mas com cunho mais comercial, para atingir um lugar, né, para conquistar um lugar dentro do mercado da indústria. Cara, é isso, o plano é esse. A escola aqui em Porto Alegre, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, o Instagram é Escola de Interpretacão, né? Interpretação sem cedilha e tio. A gente tem uma websérie muito legal no ar, é uma websérie meio adolescente, que chama Websérie Maia, com Y, tá no YouTube, quem quiser depois também assistir. É muito legal mesmo. A atriz protagonista hoje é uma das protagonistas da primeira produção do Disney Plus no Brasil, Ana Jack. Então, legal que ela saiu da nossa série para uma série muito grande para o Disney Plus. Aí é isso, gente. Basicamente é isso. Se alguém tiver alguma curiosidade a mais, pode me escrever lá no Instagram, Eduardo Gil RJ, ou no Instagram da escola, Escola de Interpretação. O nosso site é escoladeinterpretação.com.br, tudo sem cedilha e tio, né? Cara, e outra coisa, que eu já vou aqui botar. O dia que quiser voltar aí para falar do seu trampo, para comentar alguma coisa, falar dos seus projetos aí, o podcast está aberto para te ajudar nisso, porque receber o tanto de informação que a gente recebeu sua aí, e esse papo tão legal do jeito que está sendo aí, acho que é muito, muito da galera aí a gente está interagindo de uma coisa fácil, o papo vai rapidinho. E, Eduardo, para a gente ir já para os caminhos, para os meandros finais, a gente tem costumado fazer isso com os convidados agora que a gente está tendo, a gente já fez agora, acho que com os 2 últimos, a gente gostaria, lógico, de fazer com você também. A gente queria que você resumisse, cara, a gente faz uma pergunta, você resume com uma frase, com uma palavra, com uma colocação, porque a gente quer que cada um tenha o seu ponto de vista sobre isso. A pergunta é simples, cara. O que é o TI para você? É uma pergunta simples no tamanho e no jeito de você ouvir. Agora, para você responder, eu não falei que era simples. Aí... Cara, como é que eu respondo isso, cara? O que é o TI para mim? Mas é uma coisa boa. Porque eu sei porque eu estou fazendo, porque é bom eu fazer. Porque se fizesse comigo, eu ia... Ih, caiu minha internet. Valeu! E era isso. Quem cortou? Não tô ouvindo. Quem os papelzinhos. Cara, tecnologia da informação, bicho. Cara, esquece esse lado técnico que você tem que abranger tudo. Se eu fosse responder, eu não saberia.
é uma coisa mais pessoal mesmo, entendeu? A gente quer que, pô, o que te ajuda nesse sentido? O que é importante? O que você vê, cara, não tem como se não tivesse isso, ou de uma forma, sei lá, poética, cara, fica à vontade. Cara, assim, da forma, eu indo para a forma mais literal da palavra, né, da tecnologia da informação, cara, o meu meio não existe sem a TI. Você está entendendo que não adianta eu, em pleno 2021, fabricar arte se isso não chegar até as pessoas. E hoje a forma única disso chegar até as pessoas é digital. Não há como, por mais que eu vá para a rua, fazer teatro de rua, se eu não viralizar no Instagram, por exemplo, eu realmente hoje não viralizo. Então, a importância da TI, o que é a TI, né, no meu mercado, pelo menos, cara, é a grande cegonha que leva essa criança até os lares. É quem faz o meu trabalho, é o que faz o meu trabalho acontecer. Depois de tudo que eu falei aqui relacionado à informática, ao por trás do cinema, se isso não chegar, se tudo isso não se conversar, se todas essas áreas não se comunicarem, literalmente comunicação mesmo, e a comunicação também dos arquivos, nada disso acontece, cara. A TI, ela tá cada vez mais se disseminando, né? E a gente tem que ter muito cuidado com essa ferramenta que a gente tem, porque tu pode salvar o teu filme, tu pode perder teu filme, ou alguém pode ir lá e roubar teu filme. Uma dica que eu dou, infelizmente é muito comum concorrentes, né, contratarem atacantes aí, de repente para pegar uma informação, de repente para roubar um dado, seja ele um dado de 100 mega, um dado de 100 giga, um acesso num painel aí, num e-mail. E a TI, ela realmente, eu acompanho um pouco o cinema, apesar de eu gostar, né? Mas eu fico imaginando, cara, por exemplo, eu tava assistindo Batman Begins hoje, eu fico imaginando o rombo que não ia fazer se, a hora que o arquivo do filme tivesse pronto, um cara fosse lá, sei lá, e criptografasse todo o servidor que tivesse aquele filme. Os caras iam perder milhões ali, mensurável, né, o prejuízo. Meu Deus, cara. É demais, demais. Eu tô fazendo aqui na Microsoft, eu vou assinar então, outro serviço gente, aqui agora. Fica mais alguma consideração aí com vocês? Alguma coisa que vocês queriam falar? Coisa, a gente bateu 1.000 visualizações no Reels, né, aqui, no seu vídeo. E vamos continuar assim, cara. Aí, Angra? O vídeo é sobre o quê? O vídeo é sobre o quê? É isso A aí. beleza de Angra. Angra com sol. Se for assim, eu vou começar a filmar os macacos que começam a subir nas torres. Falando de novo aqui, para quem chegou até aqui nesse momento, Eduardo é um amigo, é um cara que a gente conviveu junto mesmo, e a vida levou cada um para um lado, mas hoje está reencontrando e batendo um papo de um negócio que eu amo tanto, que é o cinema, junto com os meus amigos aqui do Cast, um papo tão legal. É realmente maravilhoso, reconfortante saber que esse laço a gente voltou aí. Eduardo, de novo, se você quiser deixar sua rede social, você já falou aí, eu já gravei, Eduardo, @EduardoGilRJ, é o cara do Rio. Muito obrigado, cara. O que a gente do Talkinfo puder te ajudar, certamente no filme a gente vai fazer divulgação, a gente vai falar, a gente vai nos festivais levar bandeira, a gente faz o que for necessário para ajudar você, porque a gente sabe que o seu produto é de qualidade, é um cara que é real mesmo, cara. Um prazerzaço trocar essa ideia contigo, meu. Gente, eu que agradeço, mesmo, divertidíssimo, cara. Hoje eu tive um dia pancado de trabalho e que prazer falar com vocês aqui de noite, como me fez bem. Vou desligar aqui, jantar muito feliz. Kiko, essa declaração aqui em público de amor, né? Você é o cara, mano. Eu sempre gostei muito de ti desde o colégio e é muito legal te reencontrar, cara, e que a gente não perca esse laço. Guilhermes, muito obrigado pela recepção, cara. Caras, amei. Sempre que vocês quiserem me convidar, o sim já que vou deixar aqui no ar. Que bonito, sim, que bonito ouvir isso, que bonito ouvir isso. Olha lá o que você tá falando, hein? Mas, ó, o dia que os três aqui, os dois aqui preparando, vai todos os 4 sentar numa mesa e jogar a conversa fora. Vai ser lindo. É isso aí, gente. Sim. Temos um programa.
programa. Ficamos aí com esse papo maravilhoso. Mais uma vez, grato aí pelo nosso amigo. E que todos vocês tenham uma semana maravilhosa. Um abraço, valeu! O Eduardo Gil é aquele tipo de cara, e você já deve ter vivido isso. E quando você andava do lado dele na escola, era bem comum. Você estava trocando ideia, falando alguma coisa, você percebia que automaticamente a quantidade de olhares para você triplicava, tá ligado? Mas aí você percebia que não era para você, tá ligado? Vocês conseguiram compreender? Ou vou ter que dizer? É o famoso comeloso? Esse moleque é gato de uma forma inenarrável. É gato mesmo. Bicho é bonitão mesmo. Então você é desses, Kiko? O cara, meu irmão, contra fatos no argumento, cara. O cara é bonito. Isso aí não tem como. Não tem jeito mesmo. Infelizmente. Infelizmente a gente, meu irmão, se não tiver um gogó bom, meu irmão, já era. A gente tem que ir na raça. O cara é bonito mesmo, cara. Isso é a intriga da oposição. Mas e quando o cara fica com graça assim e fala assim, é porque é mesmo. Se fosse no meu caso, se alguém falasse isso no meu caso, eu ia falar, poxa, que é isso, obrigado, eu sou mesmo, o cara é humildão. Você acaba de ouvir o Talk Info, podcast que fala de tecnologia de forma bem humorada e simplificada.